Amém. Podem sentar. Eu estou gostando tanto de pregar sentado que eu disse à minha médica, não faço a menor questão, nem tenha pressa em dar-me alta, né? Vamos prolongar o quanto for possível. Queridos, não há dor que doa mais na gente do que a dor de um filho. É melhor para um pai e uma mãe conscientes da posição, do que são, do ser que geraram. É muito melhor para eles sofrerem do que verem um filho sofrendo. A dor de um filho é potencializada, multiplicada, hipertrofiada no coração de um pai e no coração de uma mãe. Quantos de nós, se pudéssemos, substituiríamos os sofrimentos do filho por um sofrimento nosso? Nós gostaríamos de sofrer no lugar deles. Eu tive um amigo há muitos anos em Belo Horizonte, estudamos juntos lá, e um filho ainda bebê foi acometido por um mal incurável e os dias estavam contados, e eu o vi chorar diante de Deus, curvado sobre o berço, em soluços, dizendo: Senhor, transfere a doença dele para o meu corpo. Se for possível, tira dele e põe em mim. Se tiver jeito, substitui para que eu sofra no lugar dele. Porque é terrível a dor de um filho para quem é pai, para quem é mãe. E eu tenho me preocupado com a multiplicação de causas de sofrimento na vida dos pais pela dor dos filhos nos dias atuais. É numa progressão geométrica. Para um pai e para uma mãe, não há bandido, há filho. Uma mãe e um pai jamais dirão, não tem jeito, é caso perdido. É por isso que o amor deles é comparável ao amor de Deus. Pai e mãe não são gerentes, administradores. Há uma ligação que só a palavra de Deus explica. Já contei a história que aconteceu numa penitenciária de Santiago do Chile, onde estava um assassino, tido como o mais perigoso do Chile naqueles dias, e uma senhora já muito idosa foi visitá-lo, e quando o carcereiro soube quem era, perguntou: a senhora vai visitar aquele bandido? Ela disse: não, moço, eu vou visitar meu filho. É por isso que a dor de um filho é pior do que todas as dores que nós sentimos. A história dessa mulher, que acaba de ser lida em Marcos capítulo 7, é uma das 2 ou 3 histórias do Novo Testamento que me tocam muito o coração. Não são parábolas, não são alegorias, não são fatos criados, ilustrativos, são histórias com gente, com pessoas que viveram no tempo e no espaço e que carregaram na alma todas as dores que um ser humano pode carregar. A mulher dessa história era uma estrangeira, discriminada, rejeitada, humilhada pelo fato de não ser judia, ser uma pagã, lá da região da Ciro-Fenícia, nas praias de Tiro e Sidom. Era uma mulher rejeitada por ser pagã, por adorar divindades
que não eram admitidas pela fé de Israel, era discriminada por ser mulher, numa cultura patriarcal, machista, absolutista. Essa mulher tinha todos os redutores sociais que nós podemos imaginar. No entanto, ela enfrenta tudo, ela encara tudo, ela atravessa a fronteira geográfica, ela corre riscos inimagináveis, ela atravessa a fronteira religiosa, ela atravessa a fronteira cultural, ela enfrenta tudo e todos, e quase que era detida pelo preconceito religioso, porque a história conhecida, ela foi aquela que disse, quando o Senhor falou que não era lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu dono. Ela ali estava e submeteu-se ao último degrau, à última postura da humilhação. Por quê? Porque uma filha estava tomada por um espírito maligno, um psiquismo que gerava convulsões em alguns momentos, depressões em outros momentos, um psiquismo que a dominava, que a controlava. Se você já passou uma noite insone com a ideia fixa, você sabe o que eu estou querendo dizer. Se você já perdeu uma noite de sono porque não consegue tirar um negócio da cabeça, aquilo entra, se instala, não sai. Agora imagine uma vida com essa, entre aspas, voz, repetindo como progressão geométrica ou dízima periódica, dia e noite a mesma coisa, acusando, reduzindo, humilhando para matar. E uma mãe vendo isso. Então ela resolve que não tem mais barreira, haja o que houver, é para viver ou morrer. Se morrer, vai morrer tentando. E ela humilha-se, ela desce. Até que finalmente o Senhor Jesus diz, olhe, nunca vi uma fé como essa. Vai embora, a tua filha está sã, está liberta. E ela voltou. Havia na cidade de Cafarnaum, quem já foi a Israel comigo, lembra muito bem de Cafarnaum. Ainda hoje lá estão os restos de uma sinagoga linda, do ponto de vista da arquitetura, uma das mais bonitas do mundo nos seus dias. E ali havia um homem chamado Jairo, que era o príncipe, o líder. Numa época em que o rabino da cidade era a referência maior. Na minha juventude, a gente brincava dizendo que havia 3 autoridades na cidade, o prefeito, o juiz e o padre. Agora imagine isso há 2000 anos atrás, a força de um rabinato, de um mestre. E o príncipe, a Bíblia chama de príncipe porque era o principal, era a referência, era a última palavra, era de onde as opiniões decisivas vinham e para onde convergia a atenção de toda a cidade. Era um homem chamado Jairo, pai de uma única filha adolescente. E essa menina, alegre como toda adolescente, irrequieta como toda adolescente, devia ser a alegria da casa, a festa da família, até que um dia, do nada, subitamente, ela começou a entrar num ralo, começou a descer ralo abaixo, a embutir-se, a trancar-se em si mesma, foi perdendo os sinais de vitalidade, o viço foi desaparecendo dos olhos, a alma murchando, e Jairo, como príncipe da cidade, como principal da cidade, certamente teve acesso a todos os recursos possíveis e imagináveis que eram oferecidos para arrancar a filha daquela situação, mas não tinha jeito. Quanto mais tentava, pior ficava. Quanto mais as soluções eram apresentadas e propostas e ele as tentava, maiores eram as frustrações de comprovar que não tinha jeito. E a menina descendo
ralo abaixo. Até que um dia, ironia de Deus, Deus é irônico, no sentido exato da palavra, não no sentido pejorativo da palavra. Alguém diz, olhe, está aí o profeta de Nazaré, Jesus. Para Jairo, querido, seria a última das últimas. Eu pessoalmente duvido, isso é coisa minha, que se não fosse filha, ele fosse buscar solução em Jesus, para quem quer que fosse. Me desculpe, Jairo, mas é possivelmente que se fosse a esposa, ele preferisse ficar viúvo. No entanto, eu tenho um amigo pastor em Brasília que diz assim, o que muda a vida de muitas famílias é uma tragédiazinha, quando Deus permite. Eu já vi teologia mudar, gente brava amansar, quando um filho é atingido. Não há nada que desarme mais a gente do que a dor de um filho. E Jairo agora diz, eu imagino que ele deve ter dito para ele, agora não é mais Jairo, agora não é mais príncipe, agora é o pai, agora eu sou só pai, nada mais do que pai, e vai ao encontro de Jesus. Conta o seu drama, o Senhor diz que vai com ele, diz eu vou contigo, as esperanças são reacesas, de repente aparece uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo que não conseguia interromper de sangue, uma menstruação crônica, que era outro estigma, outra marca, e Jesus para, e Jairo talvez tenha dito, mas tantas horas que há para essa mulher aparecer, ela me aparece logo agora, é como se ele dissesse, ei, quem está na vez sou eu. Jesus para, a mulher é curada, eles seguem, e quando estão se aproximando da casa de Jairo, vem uma comissão de, entre aspas, realistas. Sabe aqueles realistas que diz, olha, eu sou amigo seu e eu quero dizer o seguinte, como seu amigo, não tem jeito. Assuma o fracasso. Você perdeu. Tem gente que se acha realista, sim. Para quem crê em Deus, a realidade não é essa, é outra. Tem jeito. E quando a comissão chega de amigos de Jairo e diz, não incomodes o mestre, a menina morreu, acabou. O Senhor diz, não temas, crê somente. É por isso que eu sou chato e insisti que é crer nessa palavra que vai fazer as coisas acontecerem na minha e na sua vida. Não é nada mais. Tem muita coisa boa, gostosa, agradável, mas se você tão somente crê no que está aí, basta. Não temas. Eu cheguei em Niterói no dia 15 de março para visitar um amigo em sofrimento. Foi exatamente no dia da morte de Tim Maia. E havia uma senhora da igreja presbiteriana Betânia, cuja filha estava internada com infecção generalizada, e a palavra era que não tinha mais jeito, que acabou, que agora é só aguardar. E essa mulher pegou uma Bíblia, sentou numa cadeira ao lado da porta e ficou ali dia e noite. E quem entrava ali observava que os lábios se moviam, ninguém ouvia nada, mas a boquinha não parava, e o fato, para ser objetivo, é que 72 horas depois a menina estava completamente curada e teve alta e foi para casa. Isso é fato. E alguém perguntou, escute, eu observei que enquanto a senhora estava ali sentadinha com a Bíblia aberta, a boquinha não parava. O que é que a senhora dizia? Ela disse, eu tomei uma decisão no meu coração de que não pararia de dizer o que eu estava dizendo até Deus curar minha filha. E o que era que a senhora dizia? Eu dizia o tempo inteiro, não temas, crê somente. Ela disse, vinham ondas de medo, avalanches de pavor. Todas as ideias possíveis
vieram à minha cabeça e eu estava ali. Não temas, crê somente, não temas, crê somente. Foi assim com Jairo. E diz a Bíblia que o Senhor entra, deixa os incrédulos de fora, porque incrédulo não nasceu para ver milagre. Entra com os que criam, ora, chama a menina à vida. A menina levanta, fraca, e o que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Ele olha para os pais e diz: agora vocês alimentem a menina, preparem uma boa refeição para ela, cuidem dela. O que eu quero dizer é que Jairo chegou num momento que função não valia nada, que esse negócio de príncipe da sinagoga, isso não valia nada, que a posição social não valia nada. Agora dizia, era como se Jairo dissesse: acabou o príncipe da cidade, principal da sinagoga, acabou agora a referência, agora aqui é o papai Jairo, eu quero é ver minha filha curada. Terceiro caso, quando eles descem do monte da transfiguração, há um pai desesperado. E o Senhor procura saber o motivo e a história contada. Ele mesmo conta e diz que tem um filho, também adolescente, está irremediavelmente condicionado, tomado por psiquismos malignos, por espíritos malignos, e ninguém consegue resolver. Abatido, triste, suplica, implora, e o Senhor Jesus então, simplesmente depois de dizer que aquele tipo de enfermidade maligna não podia ser resolvida, a não ser com jejum e oração, diz ao pai: vai embora, teu filho está bom, e o menino estava curado. Por quê, queridos? Porque nós que somos pais, você que é mãe, sabe que não há dor que doa mais do que a dor de um filho. Não é verdade? Eu tenho certeza que se você pudesse, você diria o que o meu amigo disse em oração: Senhor, tira essa doença dele e bota em mim. Tira essa dor dele e põe em mim. Porque não há quem aguente ver um filho sofrer. Eu quero ser muito objetivo. As estatísticas sobre a realidade de adolescentes e jovens no Brasil hoje são pavorosas. Muitos já ouviram o que eu vou dizer, é repetitivo. A nossa cidade do Recife é hoje a segunda cidade em consumo de crack nesse país. As drogas estão sendo oferecidas em escolas. Eu conheço colégios cujos diretores me disseram: colocamos um funcionário na porta de cada banheiro, porque agora o tráfico acontece no ambiente da escola. Meu filho está na universidade e diz: pai, vieram me oferecer um doce que eu sabia que era droga. Somos hoje, miseravelmente, talvez o maior campeão de estatística de óbitos de adolescentes e jovens, seja de forma direta ou indireta, como consequência do vício e da dependência. Eu tenho dito aqui, nos últimos 10 anos, o índice de suicídio entre adolescentes e jovens no Brasil aumentou 34%. As clínicas psiquiátricas, e aqui nós temos um psiquiatra querido, que é psiquiatra na Zona Sul há muitos anos, e ele diz que 30% da clientela dele hoje é formada por crianças entre 8 e 11 anos de idade. E a incidência maior de psicopatologias na área da síndrome do pânico e do conjunto de sintomas que são resultados da rejeição. Filhos que se sentem rejeitados. A presença física está ali, do pai e da mãe.
mas há uma rejeição emocional, um abandono emocional, nos anos em que a segurança interior está sendo formada e construída, e essas pessoas, na infância, na adolescência, que são vitimizadas pela rejeição, para não falar em outros casos gravíssimos, começam a viver essa dor. Há filhos com pais dentro de casa que não têm com quem conversar. E não demora muito para aparecer um traficante para conversar, uma cafetina para conversar. O jornalista Hélio Fraga, lá de Minas Gerais, há alguns anos, escreveu um texto que andou o Brasil inteiro, onde ele disse assim: eu trocaria a minha página de declaração de bens no meu imposto de renda para ter os meus 2 filhos de volta para casa. Meninos ainda, um menino e uma menina, foram embora ouvindo o canto da sereia. Perdeu os 2 para a dependência química. Ele disse: eu guerreava, lutei a vida inteira, tornou-se uma referência no jornalismo, e o meu prazer era ver a minha relação de bens no imposto de renda crescendo. Todo ano crescia. E se eu trocaria tudo, rasgaria a página para ter os meus filhos de volta. Era tarde demais. Adolescentes, crianças adolescentes que caminham assim para a juventude, começam a viver com espírito crítico. São blindados para dar e receber amor. São tomados por complexos de inferioridade, ainda que histericamente façam a maquiagem. São tomados por um outro extremo, que é um perfeccionismo, uma autocrítica que oprime e destrói. Frequentemente portadores de raiva e de amargura, hipersensíveis, que de alguma forma mantêm as pessoas distantes e vivem tentativas silenciosas e dolorosas de achar amor. E o fato é que os filhos, apesar de todo o progresso da tecnologia, das facilidades, cada dia estão sendo mais perdidos, deixados. Outras coisas começaram a tomar espaço. Eu vim aqui hoje à noite para dizer que nós cremos que Jesus liberta. Nós cremos no que pregamos. Se eu não cresce no que pregava, eu não estava aqui. Porque se eu não cresce no que eu prego e estivesse aqui, me permitam a palavra, eu seria um idiota. Meio de vida haveria muitos. C.S. Lewis conta que num domingo estava no Hyde Park, em Londres, indo para uma igreja, e encontrou um ator amigo dele que era ateu, e perguntou: para onde é que você vai? E o ator ateu disse: eu vou para a igreja. Disse: o que é que você vai fazer lá, cara? Você não crê no que o pastor prega? E o ateu disse: mas ele crê. Então eu vou. Há muita gente que não crê no que prega. Eu creio no que eu prego. Senão não estaria convidando vocês para virem aqui, para a gente orar pelos filhos da gente, crendo que não há nó que Deus não desate, não há algema que Ele não quebre, não há corrente que não se parta, não há engenharia do inferno que não seja derrotada em nome de Jesus. Não é mágica, não é passe, não é reza, é um nome que é sobre todo nome. É um nome diante do qual joelhos se dobram, civilizações se curvam. O nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É por isso que essa mulher vai. Ela chega lá. Interessante é que o texto que o reverendo Técio leu começa dizendo assim, que Jesus, chegando ali, tentou ocultar-se. Cansado, muitas viagens, ele resolve se esconder. Vamos ser claros, se eu vou me esconder um pouco do assédio. No entanto, a Bíblia diz que ele não consegue. Há uns 30 anos eu ouvi um sermão cujo título foi O Deus que não pode ocultar-se. Que, para usar a terminologia de Mário, eu quase desidrato. Um amigo meu que era remador do Vasco da Gama, Mauro, levantou-se e disse: fica aí que eu vou morrer, vou sair. E saiu. Porque Deus não consegue ocultar-se da dor de ninguém. O Senhor Jesus queria se ocultar, mas essa mulher quebra todas as regras. Jairo quebra todas as regras. Aquele pai do Monte Carmelo, possivelmente, quebra todas as regras. E são ouvidos porque, ante a dor de um filho meu e seu, Deus não pode ocultar-se. Tanto que nessa noite, nós vamos orar. Eu pedi que você trouxesse os filhos, se trouxe a mente, se eles não vieram, não tem problema. Mas nós vamos orar e ungir para que haja libertação na vida do seu filho. Você não gerou filhos para o inferno. Você não gerou filhos para o diabo. Você gerou filhos para Deus. Você não gerou filhos para serem destruídos pela droga, pela violência, pelo crime, pelas taras, pelas enfermidades. Você gerou filhos para serem saudáveis e obedientes à palavra do Senhor. E mais do que você, Ele quer. Por isso nós vamos orar. Eu não sei se a gente poderia cantar um louvor que a gente cantou domingo, Davi, de Aristeu. Você lembra? Lembra, Igor? Aristeu, eu estava dizendo a Carmen, para quem não conhece, é minha esposa, eu disse, eu imagino o céu como anda. Sérgio Pimenta, 800 canções, partiu com 37 anos. Jorge, se eu for citar as canções de Sérgio Pimenta, a gente fica à noite aqui. Jorge Haider, só vou dizer uma que ele escreveu, Barnabé. E Aristeu, que foi essa que a gente cantou domingo, já com os olhos vendo a nova Jerusalém, já sabendo que não havia mais espaço para ele aqui. Logo de manhã, Aristeu compôs esse louvor lindo, logo de manhã. O reverendo Peter Marshall, que foi capelão do Senado norte-americano nos anos 1950, um escocês, cujos sermões se tornaram antológicos, um dia infartou. A sua esposa, Catherine Marshall, escritora, chamou a ambulância veio e colocaram Peter Marshall na maca para levá-lo para a ambulância. E ela conta que foi segurando a mão dele, as lágrimas quentes rolando, e do nada ela disse que Peter olhou para ela, os olhos azuis brilharam e ele disse, nos encontraremos ao amanhecer. Assim foi com Aristeu. Está ruim, incomoda, mas logo de manhã. Eu tenho escrito mensagens de esperança que me alimentam muito. E eu tenho dito que o que mais me espanta
é que quanto mais escrevo, mais aparece. A sensação que eu tenho é que minha Bíblia deve ter uns 500 livros. Eu nunca tinha parado para pensar que a Bíblia é o livro da esperança. Por isso, abaixo a lógica humana, abaixo a lógica meramente racional, vamos agora voar nas asas da fé e dizer: tem jeito para o meu filho em nome de Jesus. Tem jeito para minha filha em nome de Jesus. E eu quero convidá-lo para brevemente voltar não para orar pelo filho, mas para celebrar com o filho a glória de Deus. Quero que a gente tenha um culto que vale a madrugada só ouvindo testemunho do que Deus fez, porque se fosse para teoria a gente não estaria aqui. A gente está aqui porque o Deus que cremos é vivo e presente. Então, vamos cantar esse louvor, Davi, é possível? Logo de manhã. Eu estou cantando esse louvor com vocês para mostrar o que é que acontece no coração de um homem desenganado, sem chances humanas, mas que ao invés de ver um túmulo, vê uma porta aberta e diz logo de manhã. Curve a sua cabeça. Amém, queridos. Curve a cabeça. É possível. Não há filhos perdidos. A boca devoradora do mundo quer arrancá-los, devorá-los, destruí-los.
Eu ainda tenho 2 adolescentes e conheço essa luta. Comparo o meu mundo com um deles, e o mundo que eu vivi era mundo de Alice no País das Maravilhas. E como disse um amigo meu, Senhor, quando ele vira a esquina, a minha força não resolve mais, só a tua. Quando ele dobra a esquina, o meu braço não protege mais, só o teu. Mas eu creio, eu sei em quem tenho crido. E nos meus 43 anos de vida pastoral, eu já vi a morte bater em retirada, a boca do inferno ser fechada e a vitória acontecer. Eu vou trazer aqui, estava certo, mas não pôde vir, um engenheiro formado pelo ITA, nosso querido Volô, curitibano, um dia caído na calçada em Curitiba, absolutamente drogado. Ele viu a morte. E ali, sem nenhum código religioso, nada, não sabia o que era igreja, não sabia o que era nada disso. Não tinha nenhuma construção na mente para falar com Deus. Com a seringa na mão, deitado, ele clamou a esse Deus que ele não conhecia, mas ouviu falar. Nasceu de novo ali. Hoje é um cantor e um compositor de louvores maravilhosos para Deus. Asaf Borba, com quem convivi anos em Porto Alegre. Alguns dos louvores mais lindos desse país são composição de Asaf, caído nas esquinas, barbudo, filho de um oficial do exército, com a mente empanturrada de maconha. Kleber Lucas, estou trazendo agora em julho, aqui, Luciano Vilaça, o jovem pastor que levou Kleber a Cristo, que um dia curvou-se numa esquina de Niterói, botou a pasta de executivo no chão e viu aquele moço, drogado, sujo, falou de Jesus e deu no que deu. Eu quero que nessa noite você entregue seus filhos a Cristo. Seja sincero e sincera, diga, já tentei de tudo, meus métodos não funcionam, quanto mais eu falo, pior fico, se for o caso, fica, se for o caso, diga, eu me rendo, desisto, agora é contigo. Daqui a pouco, quando encerrarmos, nós vamos orar e ungir aqueles que nessa noite dizem, Senhor, toma meu filho em tuas mãos, faz o que eu não posso. E peça para você só uma coisa, que a sua boca, quando abrir-se, não seja para desgraça, mas profetize, ele vai vencer, em nome de Jesus. Que a sua boca seja um manancial de vida. E eu garanto a você que antes do que você pensa, a festa vai começar. Que Deus nos abençoe. Amém.